Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Tudo certinho com vocês aí. Hoje, eu senti de pregar sobre a verdade. Sobre a verdade, exatamente. Mas a verdade já é o que a gente prega, né, meus irmãos? Deixa eu só arrumar aqui. Né? A verdade já é o que a gente prega. Na verdade já é o que a gente tem que pregar, é o que a gente deve pregar. Só que infelizmente nem todos pregam a verdade. Existem falsas verdades, não sei se assim podemos dizer. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui na palavra de Deus, no livro de no livro de Atos, capítulo 4, tá? Quem tiver com a sua Bíblia aí, se quiser acompanhar, eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal achar aí na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, elas distorcem, né, a verdade da palavra. Muitas pessoas distorcem a verdade da palavra. E outras têm medo de pregar a verdade por causa da consequência. Não é? Então vamos lá, meus irmãos. Atos capítulo 4. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1, tá? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Essa passagem, ela fala sobre a prisão de Pedro e João, tá? Logo após eles operarem uma cura num coxo, eles estavam falando ali ao povo. E como eu disse ali, os sacerdotes do templo, dos saduceus, eles ficaram incomodados com aquilo ali que aconteceu. Então, quando você prega a verdade, incomoda quem prega a mentira, né? Porque Pedro e João, assim como eu, assim como você, nós pregamos a verdade, nós pregamos a Jesus Cristo crucificado. Só que existem outras doutrinas, inclusive algumas que usam a própria Bíblia para pregar a mentira, para pregar, até falam de Jesus, mas não que Ele é o nosso único Salvador, não que Ele é o nosso único Deus, não que é somente por Ele que temos a salvação. Inclusive algumas dessas que usam a própria palavra de Deus pregam que existe reencarnação. Isso não é verdade. Não é verdade. Qual sentido faria eu ter que reencarnar várias vidas e várias vidas para vir melhor na outra vida? Sendo que por minha própria capacidade eu não consigo ser melhor. A minha melhora, ela vem de Deus. Então não adianta eu reencarnar, mesmo que isso fosse verdade, umas 1000 vezes, se eu não tiver um encontro com Jesus. O que vai fazer eu melhorar não é a reencarnação, que não existe por sinal, é o encontro com Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, irmã Leonir. E usam a Bíblia ainda por cima, né? Usam a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, cabe ao homem morrer uma vez só. Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Então esse é só um exemplo. Mas quando eu prego Jesus aqui, quando eu falo esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, talvez muitos aqui deixem de seguir a página, porque não concordam, mas porque não concordam e porque não conhecem a verdade, né? Infelizmente, mas a gente tem que pregar a verdade, e quando a gente prega a verdade, incomoda quem não prega a verdade, assim como aconteceu com Pedro e João. Eles estavam pregando o Jesus, né? Eles tinham acabado de operar uma cura num coxo e estavam pregando Jesus Cristo. Tanto que depois perguntaram para eles em nome de quem que eles faziam aquilo. E eles falaram em nome de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que vocês mataram injustamente. Então aquilo incomodou. E quando a gente fala de Jesus hoje, que é a verdade, incomoda aquele que não fala da verdade, aquele que não prega a verdade. Amém, meus irmãos? Continuando o versículo 2. Doendo-se muito de que ensinavam ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
quem prega a mentira, ou ele pega o foco para ele, ou ele desvia o foco de Jesus para outra coisa. Exemplo, o que eu falei agora. Quem prega a reencarnação, ele coloca o foco em Chico Xavier. Não é? Quem prega, quem é de outras religiões, da Umbanda, várias religiões, por exemplo, né? O foco deles jamais seria Jesus, o foco deles é o orixá aquele, orixá tal. Os maçons o foco é outro. Entende, meus irmãos? Quem não prega a verdade, ele tira o foco que é Jesus. Ou ele pega o foco para ele, ou ele fala que aquela religião é ele que faz. Nós, assim como Pedro e João, quando acontece algum milagre, a gente fala que foi Jesus que fez, que foi Deus que fez, e foi em nome de Jesus. A gente fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jamais vocês vão me ver aqui pregando porque eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe quando que eu digo que eu sou alguma coisa? Quando eu digo que eu sou cheio de defeitos. Porque o foco é Jesus. Então, quando vocês ouvirem alguma pregação, mesmo com a pessoa estando com a palavra de Deus, e o foco não for Jesus, é mentira. É mentira, meus irmãos. Muito cuidado. Amém? Vamos lá. Versículo 3, 4 e 5. Não, só o 3. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, quando pregamos a verdade, aquele que não prega a verdade, eles tentam de tudo para calar a nossa boca. Eles tentam de tudo para que a gente seja calado, para que a gente, para que a nossa voz não tenha alcance quando pregamos a verdade. Então, assim como prenderam eles, prenderam ali por uma noite, mas prenderam, eles tentam nos calar. E o inimigo usa de várias estratégias para tentar nos calar. E a principal delas é apontar o nosso defeito, como eu preguei aqui ontem de madrugada. Afinal de contas, ele é o acusador, né? É o que a palavra de Deus fala. E dentre essas, outras várias estratégias ele usa para que a verdade não chegue no coração das pessoas. Então eles tentam nos calar. Um dia eu estava tentando entrar na live aqui e nem a internet estava funcionando, nem o Wi-Fi estava funcionando, que sempre funciona, e nem a minha internet 4G estava funcionando, que sempre funciona. Foi ali, uma luta para entrar naquela live ali. Mas eu entrei atrasado, mas consegui entrar. Pois havia uma opressão ali naquele dia. Não que todos os dias não haja, mas aquele dia havia uma opressão diferente, porque logo depois que eu entrei na live, quando eu entrei na live, uma irmã ali comentou alguma coisa ali, e logo Deus me trouxe uma palavra para a vida dela, que eu tenho certeza que essa palavra ali, ela entrou no coração daquela irmã ali. Foi específica para ela. Porque eu senti de Deus muito forte aquilo. Então o inimigo tentou me calar aquele dia, pois eu ia pregar a verdade para ela e para outras pessoas. Mas Deus tinha uma palavra da verdade para ela. Então o inimigo tenta de tudo, meus irmãos. Ele pode mexer na internet? Claro que pode tentar. Mas Deus é maior. Deus venceu aquele dia como Deus vence todo dia. Porque nós pregamos a verdade. Pregamos a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Já pensou? Quase 5.000 homens. Naquele tempo não eram contados mulheres e crianças. Então a gente pode imaginar que existia, sei lá, no mínimo 10.000 pessoas ali. A palavra de Deus, a palavra da verdade, ela é poderosa. Ela é poderosa. Nós temos que crer
com muita fé nisso, meus irmãos, que a palavra de Deus é poderosa. Imagina, quase ali, aqui, vamos falar o que está escrito, né? Quase 5.000 homens creram na palavra de Deus. Aí, pensa comigo, 5.000 homens creram, tá? Vamos dizer que desses 5.000 homens que creram naquilo que foi pregado, que, na verdade, cada um fez mais um discípulo. Falando baixo, né? Cada um fez mais um, já são 10, sem contar mulheres e crianças. Daqueles 10, cada um já fez mais um, já são 20. E daqui a pouco já são 40 mil, 50, 60. Entende? Então, às vezes, uma pessoa que é atingida pela palavra da verdade, às vezes aqui, se eu faço uma live e uma pessoa for impactada com a palavra, para mim já tá bom. Entende? Eu já cumpri a missão. Porque essa uma pessoa, ela pode se tornar, amanhã ou depois, um futuro Billy Graham. Já pensou? Eu já vi vários testemunhos disso. Tem um pastor que eu gosto muito, o profeta Vinícius Siracete. Ele é profeta, na verdade. Eu gosto muito de acompanhar ele aqui nas redes sociais. Já fui no culto da igreja dele, já fui na escola de profetas. Ele conta a história dele que a empregada doméstica que trabalhava na casa dele orava por ele e tal e tal e tal. Então ela teve participação na conversão dele. E hoje ele ganha milhões de almas para Jesus. Não ele ganha, né? Deus usa ele para ganhar, mas ele é usado. Então imagina, 5.000 homens aqui foram impactados pela palavra da verdade. Então, se você fica meio receioso de falar da verdade para alguém, saiba que pode que seja que uma pessoa que você consiga trazer para o reino de Deus, essa uma pessoa, ela pode ganhar milhões de almas para Jesus, e todas essas almas que essa pessoa ganhar, elas vão ir para a tua conta. Quando tu chegar lá no céu, Jesus vai olhar para ti e vai dizer assim: lembra aquele cara lá que tu falou da verdade, que se converteu? Sabe quantas milhões de almas ele ganhou para mim? Pois é, foi tu que ganhou ele para o reino. Então a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Poderosíssima. Não vamos desanimar de pregar a palavra da verdade. Da verdade. Continuando. E aí depois aqui eles falaram ali, perguntaram, né? Em nome de quem eles faziam aquilo. Falaram ali que era o nome de Jesus, né? Aquela situação toda. Ali falou da pedra que foi rejeitada, que se tornou a pedra de esquina, né? Que foi Jesus. Então no versículo 13, eles falaram o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus, quem conhece Jesus, não tem medo de falar de Jesus. Quem conhece Jesus de verdade, sabe o que Jesus faz na vida da gente, o que Jesus é capaz de fazer na vida da gente, não tem medo de falar de Jesus. E eu não tenho medo de falar de Jesus para ninguém, eu faço questão de falar de Jesus para todos. Falar de Deus, falar de Jesus, falar o que Deus fez na minha vida. Por muitas vezes, assim como diz ali, ó, homens sem letras e indoutos, mas vendo a ousadia deles. Depois ali, antes aqui disse que eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Falou essas coisas. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, quando conhecemos Jesus, entregamos a vida para Jesus e somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é um espírito de ousadia, é o que a palavra diz, não de covardia. É o espírito de intrepidez, de ousadia. Então, por várias vezes eu vou entrar aqui na live, eu não tenho uma palavra. Na verdade, quase nunca eu tenho uma palavra pronta para trazer aqui para compartilhar. Essa palavra, ela vem aqui minutinhos antes de eu abrir a live. Vamos dizer assim, 10 minutos antes de eu abrir a live. Mas
eu confio no Espírito Santo. Eu confio naquilo que Deus vai fazer. Porque talvez se eu ficasse o dia inteiro procurando uma palavra para trazer aqui para a live, não seria, a palavra não seria de Deus, ela seria da minha cabeça, ela seria de um estudo, um estudo lógico e com raciocínio que eu faria sobre a palavra. Mas quando eu venho para cá orar antes de abrir a live, uns minutinhos antes de abrir a live, eu abro a palavra de Deus e Deus me revela o que Ele quer que eu fale, eu estou confiando no poder do Espírito Santo, para que Ele fale aquilo que Ele deseja falar, e não aquilo que eu estudei durante o dia. Porque eu também sou homem sem letras e indoutos como Pedro e João. Então isso vem de Deus, não vem de mim. Mas eu tenho essa confiança toda em Deus, em fazer isso, porque eu conheço Jesus, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço das coisas que Ele pode fazer, eu conheço das coisas que Ele me livra, que Ele me liberta. Pois a palavra de Deus, como eu falei, ela é poderosa. Ela jamais volta vazia. Então, por mais que existam contrariedades contra a pregação da verdade, nós temos o dever de pregar a verdade, de pregar aquilo que está na palavra e de pregar aquilo que Deus fez na nossa vida. Pois o nosso testemunho é a palavra de Deus também. Se o testemunho que eu conto sobre a minha vida, ele está baseado naquilo que Deus fez, ele também é a palavra de Deus. Mas como é que eu vou pregar para alguém se eu não estou com a Bíblia na hora? Não precisa estar com a Bíblia na hora, tu tem que estar meditando na palavra todos os dias para que a palavra esteja na tábua do teu coração. E quando for o momento necessário, o Espírito Santo, ele vai nos dar o que falar, como a própria palavra fala, para a gente não ter medo do que falar quando for pregar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai dizer o que ele quer falar. Não vai ser nós, não é a gente que vai falar. É o próprio Deus que vai falar. Através da nossa vida. Nós somos apenas um canal aqui de bênção nas mãos de Deus, para pregar a verdade da palavra de Deus. Então fica essa palavra aí, meus irmãos, porque com certeza absoluta, hoje, dia 2 de março de 2023, no seu trabalho, onde você vai almoçar, em algum lugar que Deus vai te colocar, alguma pessoa que Deus vai colocar na tua presença, que é uma pessoa que não é da rotina normal diária, ou um lugar onde Deus vai te colocar que não é da rotina diária do teu dia a dia, ali você vai ter que pregar a verdade. Amém, meus irmãos? Alguém vai ter que pregar essa verdade hoje aí. Vai acontecer algo aí diferente da sua rotina natural hoje. Quando acontecer isso, lembre-se dessa live aqui. Lembre-se de que o Espírito Santo falou contigo agora. Não sou eu, mas o Espírito Santo falou contigo. Lembre-se que você tem que pregar a verdade para aquela pessoa que Deus colocou na sua vida hoje. E amanhã você volta aqui na live às 4h43 e conta aqui o testemunho pra gente. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, apenas servo, vaso de barro na mão do oleiro. Exatamente, irmã. Todo dia desejando ser moldados mais e mais por Deus, não é mesmo? Para que a gente consiga melhorar como pessoa para a glória de Deus. Amém? É isso aí, então. Deixa eu ver aqui quem pediu alguma oração específica. Desde já eu agradeço. Lutas e inveja. Filho, tá bom, irmã, vamos orar. Desde já eu agradeço a presença de todos aí. Todos aí que estão todos os dias com a gente aí de segunda a sexta. Confirmação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Leonir, essa palavra foi uma confirmação para ti? Pode colocar no comentário ali, por favor. Só para nós testificar aqui da verdade de Deus. Oração pela família.
Oração, oração, vamos orar por todo mundo. Glórias a Deus. Vamos ver aqui. Libertação. Amém. Vamos orar então aqui.